Olá, alunos, bom dia. Hoje é dia 23 de junho de 2020. Com alegria, vamos começar mais uma fase da nossa vida escolar. Tudo isso vai passar e logo poderemos estar juntos novamente. Meu nome é professora Amanda e nesse período de adaptação, enquanto nós não voltarmos para as nossas aulas presenciais, eu vou ficar acompanhando vocês com a disciplina de matemática. Hoje nós vamos falar a respeito de potenciação, ok? Então, nós vamos trabalhar a questão da potenciação com expoentes inteiros. Então, primeiro a gente precisa entender como é que se faz essa questão da potenciação, como é que a potenciação se apresenta em questões textuais, né, de matemática. E aí eu trago para vocês esse primeiro exemplo, onde a gente tem aí um edifício é formado por 6 conjuntos residenciais, cada conjunto residencial com 6 edifícios, cada edifício com 6 andares, cada andar com 6 apartamentos. Quantos apartamentos há no condomínio? Então, o que é que eu chamo a atenção de vocês? O que é que tem no texto que me remete ao contexto de potenciação? É a repetição de números iguais. Ok? Então, a gente tem 6 conjuntos habitacionais, com 6 edifícios, com 6 andares e 6 apartamentos. Então, o número que se repete várias vezes é o número 6. A quantidade que ele se repete também tem importância quando a gente se refere à questão da potenciação. Então, vamos lá. Né? Então, para que a gente possa resolver, eu preciso entender o que é uma potência. Tá? Então, a potência nada mais é do que o número que dentro do contexto, que dentro da explicação aparecer várias vezes, ele vai ser a nossa base. Tá? O número que se repetir várias vezes vai ser a nossa base, é o nosso número grande. E a quantidade de vezes que ele aparece no texto vai ser o nosso expoente. Então, é necessário que a gente faça essa observação, né? Que a gente tenha essa observação com relação à função de cada um desses elementos, tá? Então, o número que aparece várias vezes no texto é a nossa base. A quantidade de vezes que ele aparece é o nosso expoente, tá? E aí, para a gente saber realizar, tá? Esse expoente representa quantas vezes a gente vai repetir essa base. Então, no caso, eu vou repetir o número 6 4 vezes. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, ok? E aí, a gente vai realizar a multiplicação desses termos. Tá? A gente vai realizar essa multiplicação. Como é que a gente faz isso? A gente vai, depois que fizer a organização da potência, a gente vai multiplicar 6 vezes 6, que dá 36. 36 vezes 6, que dá 216. E 216 vezes 6, que dá 1.296. Tá? Então, esse processo de multiplicação vai ser realizado depois que a gente entende o contexto de potência. E aí você observa que para que a gente possa dar continuidade tanto a esse conhecimento como aos próximos que virão na sequência, é de fundamental importância que você tenha o conhecimento básico da tabuada, né? Que você estude um pouco de tabuada, porque esse conceito de potenciação precisa muito do contexto da tabuada. Tá? Então, é necessário que você, enquanto aluno, tenha essa compreensão e procure estudar um pouco a tabuada. Então, para esse começo de conversa, é necessário que você entenda como é que eu identifico a base de uma potência, como é que eu identifico o expoente de uma potência. Então, a base é o número que aparece várias vezes. E o meu expoente é a quantidade de vezes que ele aparece no texto. Tá bom? Veja mais uma situação que envolve a questão da potenciação, né? Para a gente calcular a área desse jardim que nos foi apresentado. Primeiro a gente observa qual é a dimensão do jardim, qual é o número que aparece várias vezes. É o número 7, tá vendo? Ele apareceu aqui. Então, o nosso número 7 seria a nossa base, ok?
quantas vezes ele aparece? Ele aparece 2 vezes. Então, o 2 é o nosso expoente. Ele representa quantas vezes ele apareceu, né? E para que a gente possa resolver, eu preciso colocar o número 7 2 vezes, repetido 2 vezes, né? E fazer 7 vezes 7, que vai dar 49. Né? Então, a área desse jardim seria de 49 metros quadrados. É isso. Então, o que é preciso e é fundamental é que você entenda como é que a gente trabalha com a base e como é que a gente trabalha com o expoente. Quem é cada um desses elementos e a função que cada um deles tem. Aqui, nós temos algumas regras de potência, né, para a gente relembrar que o contexto seria esse, tá certo? Então, a gente vai trabalhando devagarinho. Essas regras vão ser de fundamental importância para vocês, então, se vocês acharem necessário, vou mandar o slide para vocês, se vocês quiserem anotar no caderno de vocês. Aqui eu volto novamente para lembrar, tá vendo? Ó, o número grande é a nossa base, o número menorzinho é o nosso expoente. O nosso expoente representa quantas vezes a gente repete a nossa base. Então, significa que dizer que esse número 2 seria repetido 3 vezes. Então, eu teria 2 vezes 2, que são 4, vezes 2, que são 8, tá? Então, vamos aí às nossas regras de potência. Por quê? Porque a gente trabalha essas regras desde o 6º ano. Então, é necessário que a gente se dedique um pouquinho, estude elas se a gente não lembrar, ou esteja com elas anotadas no caderno, para que quando a gente precisar, a gente vá lá estudar e relembrar, tá bom? Então, o que é que eu preciso saber? Que todo e qualquer número elevado a 0, a gente vai ver essas potências aí na sequência, né? Todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Pode ser o número que for. 2 elevado a 0 é igual a 1. A raiz de 5 elevado a 0 é igual a 1. A elevado a 0 é igual a 1. Então, qualquer elemento, qualquer número, qualquer letra, qualquer elemento que nós elevarmos a 0, o resultado vai ser 1. Ok? Não precisa fazer nada, cálculo nenhum. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, ou seja, 2 elevado a 1 é igual a 2. A elevado a 1 é igual a A, ok? A raiz de 5 elevado a 1 é a raiz de 5. Então, se o número ou elemento estiver elevado a 1, ele é igual a ele mesmo, só é você copiar, não precisa fazer nada, tá bom? E 0 elevado a qualquer potência, 0 elevado à quinta, 0 elevado à décima, 0 elevado à nona potência, 0 elevado a qualquer potência é igual a 0, ok? Um número elevado a qualquer potência é igual a 1, tá? Então, aqui embaixo a gente segue também um que a gente precisa lembrar, que seriam bases negativas e expoente par. Eu vou explicar isso aqui com mais calma para vocês. Base negativa e expoente par, ou seja, o resultado vai ficar sempre positivo, não é necessário fazer jogo de sinal. Então, tá? E a base negativa com o expoente ímpar, o resultado fica negativo. Então, essas duas explanações eu vou poder reforçá-las na sequência dos nossos slides, tá? Então, se a base for negativa, ela vier acompanhada de um número com sinal de menos. Se o expoente dessa potência for par, o resultado automaticamente fica positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado fica negativo. Tá bom? E aí a gente relembra algumas propriedades, né? Multiplicação de bases iguais, ou seja, quando eu tiver duas multiplicações com as bases idênticas e o expoente diferente, então a gente repete a base e soma os expoentes pequenininhos que estão lá em cima. Se a gente tiver divisão de bases iguais, eu estiver trabalhando uma divisão, as duas bases forem iguais, a gente repete essa base e subtrai os expoentes lá em cima, né, e potência de potência. Nessa primeira aula, nesse primeiro momento, nós não vamos trabalhar muito com essas propriedades, a gente vai trabalhar mais com as regras de potência. Então, nós vamos ter a oportunidade de ver um pouco dessas propriedades em um outro momento.
certo? Então, é aqui onde a gente vai esclarecer uma questão que é muito pertinente, é uma casquinha de banana que aparece muitas vezes em problematizações. Preste atenção. Aqui nós temos uma base negativa, tá vendo? Menos 5, e ela está elevada a um expoente par, tá bom? Na letra B, eu também tenho uma base negativa, que também está elevada a um expoente par. Só que existe aí uma questão. O nosso primeiro modelo está entre parênteses. E o nosso segundo modelo não. O que é que isso significa? Existe alguma importância nisso? Existe alguma diferença nisso? Porque as potências são basicamente iguais, estão elevadas a expoentes iguais. A única diferença é que uma tem parênteses e a outra não tem. O que é que matematicamente eu estou te dizendo com isso? Preste atenção, hein? Quando você tem uma potência dentro de um parênteses, como nós temos aqui nesse primeiro modelo na letra A, certo? Matematicamente, eu estou lhe dizendo que esse sinal negativo pertence à base, ou seja, esse sinal negativo é do número 5. Certo? Então, se eu coloco essa potência entre parênteses, matematicamente eu estou lhe dizendo que esse sinal negativo pertence ao número 5. Então, a gente utiliza a propriedade que a gente viu anteriormente, ou seja, base negativa com expoente par. Então, significa dizer que o nosso resultado fica positivo, tá certo? Então, cuidado. Se eu te der uma base negativa entre parênteses, eu estou lhe dizendo, veja que você não vai encontrar isso nos livros, então você precisa memorizar isso que eu estou te dizendo, ok? Então, você precisa identificar que se eu estiver dando uma base negativa e eu te der ela entre parênteses, eu estou te dizendo matematicamente que esse sinal negativo é desse 5. Então, a gente utiliza a propriedade anterior, base negativa e expoente par. Então, eu teria o número 5, 5 vezes 5 daria 25, só que ele vai ficar positivo porque o sinal pertence a esse número 5. Já no modelo da letra B, quando eu não coloco os parênteses, certo? Quando eu não coloco os parênteses, eu estou lhe dizendo que esse sinal negativo não pertence ao número 5, tá? Ou seja, você vai resolver a potência, porém o sinal negativo precisa permanecer. Por quê? Porque ele não pertence ao número 5. Então, o resultado dessa potência seria menos 25, ok? Então, essa é a diferença das bases negativas quando elas vêm com parênteses e sem o parênteses, tá bom? Então, se ela vem com parênteses, eu estou lhe dizendo que esse sinal negativo pertence ao número 5, a gente pode utilizar a propriedade de base negativa e expoente par, onde a resposta fica positiva. Se eu não apresento essa base negativa entre parênteses, eu estou lhe dizendo que esse sinal negativo não é do número 5 e você não pode mexer nesse sinal. Então, você resolve a potência, 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é 25, mas o sinal de menos acompanha a potência, ok? Fiquem ligadinhos aí. Aí aqui eu coloquei um exemplo, né, de contextualização dessa questão das potências. Então, aqui, ó, vai ao quadro, aqui ele está mandando a gente ir ao quadro e a gente vai observar, né? Como é que a gente vai calcular o volume dessa caixa d'água cúbica? Ou seja, eu tenho aqui a medida da frente, do lado e da altura dessa caixa d'água. Então, serve basicamente para os exemplos que a gente viu anteriormente. Ou seja, qual é o número que aparece várias vezes na imagem? O número 2. Então, esse número 2 seria a nossa base, certo? E aí depois eu volto para a imagem e analiso quantas vezes ele apareceu. Ele apareceu 3 vezes. Essa quantidade de vezes representa o quê?
o nosso expoente. Seria dessa forma que deveria ficar. O 2, que é o número que aparece várias vezes, é a nossa base. A quantidade de vezes que ele apareceu é o nosso expoente. E para que a gente resolva, a gente vai fazer o número 2, 3 vezes 2. Vezes 2 são 4, vezes 2 são 8. Então, a área, né, o volume dessa caixa d'água seria 8 metros cúbicos, certo? Seguindo. Agora, né, até agora consideramos os expoentes sempre com números naturais, né? E aí a gente vai construindo uma tabela, né, se você achar necessário. Então, aqui a gente tem alguns exemplos dessas tabelas, né? Ó, quando a gente tem um número elevado a zero, aí a gente volta para as nossas regrinhas. Todo e qualquer número elevado a zero é igual a 1. Todo e qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E daqui por diante, quando ele ficar ao quadrado, é que a gente começa a resolver. 3 ao quadrado seria 3 vezes 3, que são 9. 3 ao cubo seria o número 3, 3 vezes. 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 3 são 27. 3 à quarta seria 3, 4 vezes. 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 3 são 27. 27 vezes 3 são 81. E 3 à quinta seria o número 3 repetido 5 vezes. Então, a gente observa que aí a gente tem uma sequência para a gente observar. Da mesma forma que a gente tem aqui, e eu já pego a carona para relembrar as regras, principalmente quando nós temos uma base negativa, não é isso? Aí o que é que a gente observa? As minhas bases negativas me foram apresentadas entre parênteses, né? Se essa base negativa me foi apresentada entre parênteses, isso significa que esse sinal negativo pertence a esse número 2. Então, a gente pode utilizar a regra de base negativa expoente par, base negativa expoente ímpar, e aí eu vou poder explicar para vocês bem direitinho cada um desses modelos, sempre relembrando as regras lá do começo, tá bom? Então, vamos para cá. Aqui eu tenho base elevado a zero, independente de quem esteja, certo? De quem eu coloque como base, se ele está elevado a zero, o resultado vai ser sempre 1. Se eu tenho aqui um número elevado a 1, o resultado vai ser sempre ele mesmo. Não preciso fazer mais nada nesses dois casos. Eu só preciso lembrar da regra. Agora, a partir do quadrado, aí a gente começa a resolver as nossas potências, né? E aí a gente utiliza a propriedade, ó, base negativa e expoente par. O resultado vai ficar automaticamente o quê? Positivo, certo? Então, eu sei que esse resultado não tem o sinal de menos. E aí eu volto para resolver a potência. Eu vou querer o número 2 quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes 2 são 4. Está resolvido, certo? Aqui a gente tem uma base negativa elevada a um expoente ímpar. O número 3 é ímpar. Se ele é ímpar, o resultado da sua potência vai ser negativo. Então, eu já vou e coloco o sinal de menos lá. E volto para resolver a potência. Eu vou querer o número 2 repetido quantas vezes? 3 vezes. Então, eu tenho 2 vezes 2, que são 4, vezes 2, que são 8. Coloquei o 8 ali, tá? Então, você observa que a regra de potência serve para que você não precise, além de resolver a potência, também ter que fazer jogo de sinal, tá? Então, você já se liberta dessa problemática. Veja que aqui, ó, a gente tem base negativa e o expoente par. Então, eu já sei que a minha resposta vai ser positiva. Então, eu já nem vou me preocupar com o jogo de sinal e vou voltar para fazer a minha potência. Eu vou querer o número 2 quantas vezes? 4 vezes. Não é isso? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Certo? Aqui, para fechar, nós temos
a nossa base negativa elevada a um expoente ímpar. Então, automaticamente, a minha resposta é negativa. E aí, eu vou repetir o número 2 5 vezes. E quando eu fizer os cálculos matemáticos, eu chego em 32. 2 vezes 2 são 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Ok? E aqui ele pede para que a gente monte uma tabela igual a essa, só que agora usando o número 5. E aí a gente segue da mesma forma. Todo e qualquer número elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 5 ao quadrado são 25. 5 vezes 5, 25. 5 ao cubo, eu quero 5 3 vezes. 5 vezes 5 é 25. Vezes 5 dá 125. 5 elevado a 4, ele 4 vezes. 5 vezes 5 é 25. Vezes 5 dá 125. Vezes 5 de novo dá 625. E para fechar, a gente já tem aqui a resposta de 5 à quinta, né? Que é 3.125. Então, esses aí são exemplos, né? Do trabalho de potência que a gente vai realizar. Então, você observa que a tabuada tem uma função muito importante para facilitar a sua compreensão nesse contexto, tá certo? E aí a gente vai para identificação, qual é o trabalho que a gente vai fazer quando nós tivermos uma potência, ok? Com o expoente negativo. Como é que a gente trabalha? Esse expoente aqui, né, o número pequenininho, quando ele for negativo, qual é o processo que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu preciso entender é que eu não posso trabalhar, eu não posso resolver matematicamente essa potência se esse expoente for negativo. Ele precisa ser transformado num expoente positivo. Então, seu foco está no danadinho pequenininho aqui de cima, tá bom? Então, eu te dei aqui 5 elevado a menos 3. Então, eu sei que eu não posso trabalhar com esse expoente negativo. Então, qual é o primeiro passo? É transformar essa potência do jeito que ela está aqui, ó. Você passa um traço e coloca uma unidade. Você está transformando ela numa fração. Professora, eu vou passar esse traço. Posso colocar outro número aqui embaixo, diferente do número 1? Não. É sempre o número 1 aqui embaixo. Tá? Então, isso não vai dificultar para você, porque toda vez que você tiver um número inteiro, certo? Elevado a um expoente negativo, você precisa transformar ele numa fração. Então, você só faz passar o traço e colocar o número 1. Veja que o expoente continua negativo, tá? Para que ele torne-se positivo, só é necessário que você gire a posição dos números. Veja que o número 1 subiu e o número 5 desceu. Então, essa troca de posição faz com que o expoente deixe de ser negativo e passe a ser positivo. E aí, depois disso, você faz a resolução, certo? 1 elevado ao cubo, ou seja, 1 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. E 5 ao cubo, ou seja, 5 3 vezes, dá 5 vezes 5, que dá 25, vezes 5 novamente, dá 125, tá bom? Aí aqui embaixo eu coloquei um exemplo com uma base negativa. Veja que o nosso foco de atenção, nesse primeiro momento, é na conversão dessa potência de negativo para positivo. Então, qual é o primeiro passo? Transformar ele numa fração. Então, eu passo o traço, coloco o número 1. Segundo passo é girar a posição dos números. Na hora do giro, a potência deixa de ser negativa e passa a ser positiva. E aí a gente vai para a nossa propriedade, que a gente observa aqui, certo? Então, eu vou ter o número 1 elevado a 3, ou seja, 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. E aqui eu teria a nossa propriedade de potência, base negativa e o expoente ímpar. Então, isso já me diz que o resultado vai ficar o quê? Negativo. Então, eu já coloco o sinal de menos aqui. E vou repetir o número 2 quantas vezes? 3 vezes. Então, 2 vezes 2 são 4, vezes 2 são 8. Tá? Então, quando você tiver, certo?
Quando você tiver um número inteiro, tá? Com expoente negativo, então você já sabe que você vai transformar ele numa fração, vai girar essa posição e resolver a sua potência, tá? E se você já tiver uma potência, né? A gente vai ver na sequência como é que a gente procede. Quando o número daqui que estiver elevado a um expoente negativo já for uma potência, como é que a gente vai proceder, ok? Vamos lá. Aqui a gente começa com o nosso exercício, vou explicar a vocês como é que vai funcionar. Eu quero que vocês anotem no caderno de vocês, coloquem esse cabeçalho do jeito que ele está aqui, se identifiquem com o nome de vocês e a turma do EJA, não é isso? E aí vocês vão responder essas questões, tá? Quando vocês finalizarem, terminei, professora. Então, você vai tirar uma foto para mim, tá certo? Você vai enviar no privado, no meu privado, eu estou no grupo de vocês, certo? Então, você vai responder as questões que eu vou passar agora. Quando você terminar de responder, você tira uma foto do seu caderno respondido, pegando o cabeçalho para eu saber quem é você, tá bom? E aí você envia para mim no privado. Você não vai publicar, nem vai mandar essa foto para o grupo, tá? Porque aí pode atrapalhar um outro colega que está fazendo e tal. Então, você vai responder no seu caderno, vai tirar uma foto quando você terminar e vai mandar para o meu privado, porque é dessa forma que eu vou colocar presente em vocês, tá bom? Dessa forma que eu vou colocar a presença de vocês. E aí, vamos ao questionamento. Preste atenção. Nesse primeiro, o problema diz assim: num depósito há 6 caixas, cada caixa contém 6 estojos e em cada estojo contém 6 lápis. O que eu quero saber é quantos lápis nós temos ao todo. Então, a gente volta lá para aquele problema. O número que aparece várias vezes, quem é que ele é na potência? A quantidade de vezes que ele aparece, quem é na potência? Vamos ver aí se você lembra da explicação que eu dei sobre potência, tá bom? E aí você me diz quantos lápis nós temos ao total. Segundo, nesse segundo aqui é justamente aquele momento que eu disse a você. Lembra que eu expliquei como é que você vai fazer se você tiver um número inteiro elevado a um expoente negativo? Você vai transformar ele em fração, você vai girar para que esse expoente torne-se positivo, não foi assim? E como é que você vai fazer quando você já tem uma potência, né? A fração já está pronta, elevada a um expoente negativo. O que é que você vai fazer? Você só precisa girar. A fração já está formada, elevada a um expoente negativo. Então, para ele ficar positivo, só é necessário que você gire a posição dos números. Veja que o 5 subiu e o 4 desceu. E automaticamente o expoente ficou positivo. Então, é esse giro que torna o expoente de negativo para positivo. E depois disso, você vai resolver. Você tem aqui o número 5 ao quadrado, e você tem o número 4 também ao quadrado, ou seja, você tem o 5 duas vezes, 5 vezes 5, 25. Você tem o número 4 duas vezes, 4 vezes 4, que são 16, tá? Então, tem aqui o modelinho para você analisar, e aqui você tem 4 frações elevadas a expoentes negativos para você responder para mim, ok? Terceiro, no terceiro eu tenho menos 3 ao quadrado entre parênteses e eu tenho menos 3 ao quadrado sem parênteses. E eu quero saber qual é o resultado de cada uma dessas expressões, certo? Qual é o resultado da letra A, qual é o resultado da letra B. Se você prestar atenção na minha explicação, você vai conseguir fazer sem problema nenhum. No quarto quesito, eu tenho um garoto colocou na primeira caixa, que é essa daqui, ó. Na primeira caixa, ele colocou 4 botões. E nas caixas seguintes, né, na segunda e na terceira caixa, ele foi dobrando as quantidades, tá? Então, a gente tinha 4 botões aqui.
Aí aqui na segunda caixa ele colocou o dobro do que tinha na primeira. E na terceira caixa ele colocou o dobro do que tinha aqui. E aí eu vou deixar a critério de vocês para ver se vocês conseguem identificar para mim. Vou explicar de novo, tá bom? Bem devagarinho. Aqui na primeira caixa ele colocou 4 botões, tá? Na segunda, ele colocou o dobro dessa quantidade. E na terceira, ele colocou o dobro da quantidade da segunda. Então, eu quero saber quantos botões tem na segunda caixa, quantos botões tem na terceira caixa. E na letra C, eu quero saber quantos botões tem ao todo. Ou seja, você vai somar a quantidade da primeira, da segunda e da terceira caixa. Tá bom? E para finalizar, você tem aí as potências para resolver, certo? Lembrando das regras que nós tínhamos e que trabalhamos nessa aula, tá? Não vou nem dizer nada. Você vai analisar as potências que você tem para resolver. Se você tiver dificuldade, volte no slide, dê uma olhadinha lá nas propriedades de potência que a gente viu de cada uma, as propriedades de potência que a gente viu, que a gente estudou, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível essa aula de hoje. Respondam a atividade no caderno de vocês e mandem a foto para mim no privado. Na próxima terça-feira, antes de qualquer coisa, nós vamos fazer a correção dessa atividade. Eu vou corrigir junto com vocês, mostrando cada um dos detalhes dessa atividade, explicando cada uma dessas etapas e esclarecendo as dúvidas que vocês foram apontando para mim ao longo do dia, quando foram resolvendo essas atividades, né? E aí é uma oportunidade de vocês dizer, professor, olha, essa questão aqui eu não entendi, né? Eu não sei como é que faz. E aí, quando eu for fazer a correção, eu já vou explicando justamente essas questões onde vocês tiveram um pouco mais de dificuldade. Então, bons estudos e até semana que vem.